Olá, meus amigos, eu sou o Gustavo e antes de tudo, Happy Thanksgiving, ou que tenham todos um feliz dia de ações de graça. Hoje é feriado nacional aqui nos Estados Unidos e mais tarde no canal dos FDP, ou canal dos Filhos do Pai, estarei mostrando com riquezas de detalhes sobre o significado desse dia de ações de graça, que para mim, na minha opinião, é um feriado muito mais importante do que o Natal, até porque o Natal é uma farsa. E é o feriado que eu mais amo aqui nos Estados Unidos, um feriado dedicado a agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito, um feriado onde as famílias se reúnem, um feriado em que as pessoas reconhecem as benesses, as bênçãos do Criador. Mas no vídeo de hoje eu não quero falar sobre isso não. Isso será comentado no Hangout, como eu já disse, no outro canal, canal dos Filhos do Pai. Lembram-se que eu havia comentado que o problema principal que acontece no Brasil e no mundo é 70% espiritual? Muito bem. Eu vou tocar um áudio para vocês aqui, com a permissão do ex-bispo Alfredo Paulo, da Igreja Universal, um áudio do bispo Formigoni, também conhecido como Formigão, em que, ao ouvir esse tipo de pregação, a pessoa que conhece um pouco da palavra de Deus não pode aceitar, não pode estar de acordo com a interpretação que esse bispo dá ao texto ou aos textos sagrados. Prestem muita atenção, é um vídeo de 22 minutos sobre a campanha de Israel, onde os pedidos serão levados ao Monte Sinai, que para eles está no Egito. E eu já provei e até incentivo vocês a pesquisarem e se darão conta que o verdadeiro Sinai está na Arábia Saudita e não no Egito. Então, é uma campanha baseada numa mentira. Uma mentira. E nesse áudio de 22 minutos eu vou fazer várias paradas para poder conferir o que ele diz com o que diz a palavra de Deus. Então preste atenção. Vamos tocar aqui. Tem muita gente aqui que em algumas áreas venceu, mas ainda é escravo. É igual o povo de Israel que saiu do Egito, do jugo de Faraó, da escravidão de 430 anos, e depois foram morar em tendas no deserto. Muito bem. Primeira pausa. Ele diz aqui que tem muita gente que venceu em algumas áreas e em outras continua vivendo uma vida de escravo. Ok. Vamos ver o que diz aqui o texto sagrado. Vou colocar aqui o zoom. 1 de João capítulo 5. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Disse mais: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Vou colocar minha Bíblia para cá. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Agora preste atenção no versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muito bem. No conceito desse bispo, e também da Igreja Universal, vencer significa ser dono do seu próprio negócio, ter uma situação econômica estável, uma casa própria bonita, um carro importado do ano, prosperar em tudo que colocar as mãos, etc. Isso para eles é vencer. Mas a palavra de Deus diz que porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E fé, se não me engano, no livro de Hebreus,
Vou marcar aqui porque depois eu vou voltar em Êxodo. Hebreus, lá no Novo Testamento, capítulo 11, se não estou equivocado, diz assim, vou ler aqui para vocês. Encontrando aqui. Só um momentinho, tá aqui, Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois, antes da sua trasladação, houve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. E depois Paulo, segundo alguns creem que é o autor do livro de Hebreus, discorre sobre a fé, fala de Abraão, fala de muitos, de Sara, que pela fé alcançaram coisas inalcançáveis, impossíveis. Mas em nenhum momento aqui menciona que a vitória é ter bens materiais antes que bens espirituais. Até porque, meu amigo, minha amiga, quando você der o seu último suspiro e o seu corpo já inerte for enterrado, você não vai levar a sua Mercedes, a sua BMW, a sua casa própria, o seu próprio negócio, o seu dinheiro, os seus investimentos dentro do caixão com você. Irá ficar tudo para ser dividido como despojo entre os seus familiares. Então vejam que a vitória que esse bispo Formigoni, não sei, da Igreja Universal prega e que também a Igreja Universal apregou, é muito diferente da vitória que a Bíblia fala. E outra coisa, agora voltando aqui no livro de Êxodo, e eu vou voltar aqui o áudio, que ele fala um outro disparate. Eu deixei marcado aqui. Vamos deixar a Bíblia aqui. E voltamos para o áudio do bispo Formigoni. Está aqui. Vou colocar novamente desde o início. Ele diz o seguinte, preste atenção. Tem muita gente aqui que em algumas áreas venceu, mas ainda é escravo. Tá vendo? Algumas áreas venceu, mas ainda é escravo. Sendo que a vitória que ele tem em mente é completamente diferente da vitória que a Bíblia nos mostra. É igual o povo de Israel que saiu do Egito, do jugo de Faraó, da escravidão de 430 anos, e depois foram morar em tendas no deserto. Tá aqui. Olha, desculpe o sarcasmo, mas tem que ir. Como o povo de Israel que saiu do jugo de Faraó, da escravidão de 430 anos do Egito, mas depois foram morar em tendas no deserto. O que ele queria? Que o povo fosse morar num condomínio com piscina aquecida, com área para churrasco, com ar-condicionado, com tudo pré-fabricado, que o povo tivesse uma Mercedes, uma BMW, uma Ferrari. O que ele queria no deserto? Mas veja bem, ele disse que o povo saiu da escravidão do Egito e morou em tendas, quer dizer, diminuindo, até de uma certa forma,
escarnecendo-se do livramento que Deus deu ao seu povo. Muito bem, vamos lá. Depois, ou quando Deus anunciou a 10ª praga, diz assim, no capítulo 12, versículo 31 do livro de Êxodo. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Quer dizer, o pavor tomou conta do povo egípcio. Versículo 34. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Então, Senhor Bispo Formigone, Formigome, Formigão, o povo saiu da escravidão, mas saiu abençoado. Saiu com ouro, prata e roupas. Não saíram de mãos abanando. Foram morar no deserto e em tendas, porque naquela época não havia os condomínios onde certamente você mora, com televisão plana, de definição 4K, com cabo, com satélite. Não havia piscina aquecida, não havia área gourmet, churrasqueira, não havia nada disso, correto? Então eles foram morar em tendas, ainda peregrinos em terra estrangeira, mas não saíram de mãos abanando. Tanto que quando Moisés se ausentou por um tempo, o povo juntou o ouro que eles haviam recolhido do Egito e fizeram um bezerro de ouro para adorá-lo. Você lembra disso, Formigome? Ou Formigone? Não sei. Formigão. Você lembra disso? Porque está escrito aí na Bíblia que você prega. Mas não da maneira como você prega, porque você leva ou desvirtua para um outro lado. Vamos continuar aqui. Tem gente aqui que melhorou de vida, mas ainda está no deserto. Tem gente que mudou uma área, mas não mudou outra. Tem gente que prosperou por um lado, mas não nasceu de Deus. Tem gente que nasceu de Deus, mas não prosperou. Veja bem, tem gente que prosperou por um lado, mas não nasceu de Deus. Tem gente que nasceu de Deus, mas não prosperou. Isso é uma contradição em termos. O que prova que a teologia da prosperidade, que vocês tanto apregoam, não é uma coisa de Deus. Porque você mesmo disse que tem gente que prosperou, mas não nasceu de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus vence. Então, de que adianta ter a prosperidade, ô formigão, mas não ter a salvação, que é o mais importante? E por um outro lado, você também diz que todo aquele... E tem gente que nasceu de Deus, mas não prosperou. Mas se a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence. Então, veja que a vitória que a Bíblia menciona não é ter o dinheiro, não é ter bens materiais, mas sim a paz espiritual. Formigone, Formigone. Acho melhor você rever os seus conceitos, Formigone, ou Formigão. Acho melhor você, antes de pregar essas sandices, dê uma leitura, faça uma leitura da palavra de Deus e peça ao Espírito Santo para que abra o seu entendimento. Tem gente que venceu numa área, mas não venceu no amor, não venceu na vida espiritual, não venceu. Em alguma área você está sendo escravo. Em alguma área você está sendo escravo. Voltando aqui, novamente, no livro de João. Cadê? Não é João. Vou procurar aqui. Onde o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Está aqui, João 16.
Quero o versículo para não demorar muito. 15. 16, 15. Não, vou voltar aqui novamente. Desculpe, pessoal, que eu leio mais a Bíblia em inglês. Tá aqui. 16:33, perdão. Tá aqui. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que isso significa, Formigoni? Significa o seguinte, que o que você disse aí, que tem gente que venceu numa área, mas na outra continua escravo, venceu em alguma coisa, mas não é feliz no amor, essas são as aflições que o ser humano terá enquanto estiver vivo. Por isso que a pessoa ela deve ser incentivada a seguir lutando para melhorar como ser humano e também para progredir na vida. Porque sempre irá faltar alguma coisa, ou algo que a pessoa tanto quer que ainda não conseguiu, ela vai continuar lutando, buscando, esperando em Deus. Porque imagina, Formigoni, se tudo que nós pedíssemos, recebêssemos assim, a nossa vida seria bem enjoada. Não haveria motivo do porquê lutar, não é certo? Mas o Senhor Jesus ainda disse assim, ó, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se a pessoa é nascida de Deus, ela também vence o mundo. Ela também vencerá essas aflições. Ou você pensa que Paulo era rico? Ele trabalhava criando tendas, né, para não ser pesado para a igreja. Você também acha que Moisés era rico, Formigoni? Me responde, por favor. É realmente uma coisa que, pessoal, não dá, não bate, não coaduna com o que diz a palavra de Deus. Vamos ouvir mais um pouquinho. E olha que já fiz, essa é a segunda ou terceira pausa em 42 segundos de áudio. Se eu for deixar tocar os 22 minutos, eu vou fazer uma vigília aqui, porque são muitas coisas contraditórias que são ditas. E nessa fogueira santa que nós vamos ter agora em dezembro, é justamente para Deus terminar a obra que ele começou. Para Deus acabar com essa escravidão que existe na sua vida. Peraí, para Deus essa fogueira santa é justamente para Deus terminar a obra que ele começou, mas essa obra já foi terminada no Calvário, Formigoni. Já foi terminada. E a outra campanha de Israel que vocês fizeram? Será que quantas mais campanhas serão necessárias para que Deus termine de fazer a obra, segundo vocês, na vida da pessoa, a obra que ele começou? Quando essa obra já foi terminada, Formigoni, lá no Calvário. Eu não entendo. É isso mesmo, produção? É isso mesmo que ele disse? Bom, vamos continuar aqui. Opa, sem querer. Voltando aqui. Muito bem. Apertei o botão errado. Vamos lá. E fazer você uma pessoa vitoriosa em todos os aspectos. Deus desceu no Monte Sinai. O Monte Sinai, que fica lá no Egito. Aí está a mentira. O Monte Sinai, que fica lá no Egito, aí está a mentira. Fica na Arábia Saudita. Não está no Egito. O Monte Sinai, ele passou a ser o altar natural de Deus. E é justamente nesse monte que nós vamos levar os seus pedidos nessa fogueira santa. Para Deus completar a obra que ele começou na sua vida. Para Deus terminar o que ele começou. Peraí, para Deus completar, você completa aquilo que necessita de um complemento, que supõe-se que já foi terminado ou está em vias de terminar e necessita de um complemento, de alguma coisa a mais. Ou para Deus terminar, quer dizer, você está, em outras palavras, dizendo que o sacrifício na cruz não foi suficiente para que a obra de Deus se completasse na vida de todo aquele que nele crê. É isso mesmo, Formigoni? Por muitos anos nós não conseguimos mais ir no Monte Sinai, porque a Al-Qaeda e o Estado Islâmico se instalou lá. Agora, engraçado. Mentira, meu Deus. Por muitos anos eles não puderam voltar ao Monte Sinai porque a Al-Qaeda
e o Estado Islâmico se instalaram lá. Mentira! Porque não me consta que a Al-Qaeda e o Estado Islâmico estavam no Egito. Estavam, sim, no Iraque, na verdade. No Iraque, no Afeganistão e até no Iêmen. Mas no Egito, não me consta. Segundo vocês, o Monte Sinai de vocês está no Egito. Muito menos na Arábia Saudita, ainda que a Arábia Saudita financie o Estado Islâmico, mas eles não atuam dentro da Arábia Saudita. Então, outra mentira, Formigoni, você me perdoe, mas você faltou com a verdade. Né? O Estado Islâmico ou a Al-Qaeda tem lugares lá. Estado Islâmico é uma coisa, Al-Qaeda é outra. Porque ele disse Estado Islâmico ou Al-Qaeda, como se as duas organizações fossem a mesma coisa. Não é. Formigoni, você está mais por fora do que bumbum de índio, Formigoni. Turístico, muito mais visitados do que o Monte Sinai. Eles podiam se instalar em outros lugares, mas eles se instalaram justamente no lugar que é o altar natural de Deus. E por muitos anos nós não conseguimos ir no Sinai. Eu já fui no Sinai algumas vezes, mas há muito tempo da Igreja Universal a gente não consegue fazer uma fogueira santa no Monte Sinai, e justamente porque eles estão lá. Mas agora nós vamos lá. Eles estão lá ou estavam lá, Formigoni? Primeiro, que eles nunca estiveram no Egito. Segundo, que o Monte Sinai é na Arábia Saudita e o Estado Islâmico ou Al-Qaeda tampouco estavam na Arábia Saudita. Terceiro, que eles não estão lá. Então, Formigoni, olha, eu vou parar por aqui porque tá difícil. Tá difícil. 22 minutos de áudio, eu vou fazer uma vigília. Eu não quero que esse vídeo fique longo, mas tá aí, meus amigos. Mais uma vez a prova de que tem muita gente sendo enganada. Com eles ou sem eles, nós vamos lá. E o que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Porque foi no Monte Sinai que Ele deu a... Com eles ou sem eles, nós vamos lá? Primeiro falou que eles já não estavam, depois disse que estão. E agora com eles ou sem eles, nós vamos lá? Vamos chegar aqui a um senso, a um equilíbrio, Formigoni. Olha, é melhor parar por aqui, meus amigos, porque realmente não dá. Mesmo usando de boa vontade. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, se você gostou, se você não gostou. Você tem todo o direito de deixar o seu dislike, tá bom? Um grande abraço a todos. Feliz ou Happy Thanksgiving. Tchau.